Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, a melhor voz possível desse podcast, Joana Bonner. Eu jurava que você ia chamar o Júlio. O Júnior. Nossa, Júlio, meu Deus do céu. Quem é esse, Jô? Chegou um integrante novo? Bem-vindo, Júlio! Seja bem-vindo ao Tricotando. Não, eu tô bem hoje, viu? Eu tava comentando aqui com o Rafa que faz uma meia hora, agora 40 minutos, eu dei uma engasgada com saliva que eu passei uns 10 minutos tossindo sem parar. Quase morri aqui. Mas cá estou. Olá, amiga internet. Sua família explicar isso, Jô. Morreu de quê? Esquece, deixa pra lá. Oi, amiga internet. Oi, Rafa. E boa noite, Júnior Feital. Olá, Jô. Olá, Rafa. Olá, Júlio. Bem-vindo. Pô, desculpa, eu tô engasgada ainda. Toma aguado, Jô. Mentira, mulher. Você sabe que nada que você faça me chateia. Olá, amiga internet. Olá, Rafael. Olá. Bem-vindos. Estamos de volta. Exatamente, estamos aí, reunidos para mais uma semana de trocação de linhas e agulhas, texturas e cores, aqui na saleta do Tricotando. E hoje temos convidados no sentido geral, mas especificamente uma super convidada para brilhantar o nosso debate-papo. Não perguntei se podia falar o sobrenome dela, mas acho que pode. Na verdade, eu não vou falar, né? Oi, Adriana, tudo bem? Pode falar o seu sobrenome? Ou não? Oi, tudo bem? Pode falar sim, não tem problema. É porque seu sobrenome é de um... Eu tinha um colega na faculdade que ele tinha esse mesmo sobrenome e a gente fazia piadinhas de risada, né? Porque é Adriana Riso. É faculdade ou quinta série? A quinta série nunca sai da gente, você sabe, né? Gente. E eu acho que ela nunca deve ter ouvido essa piada. É inédita, realmente. Seja bem-vinda, viu, Adriana? Fica à vontade. Você já percebeu que essa linha tá meio bagunçada, mas é aconchegante. Pode abrir a geladeira, pisar com um sapato no sofá. Todas essas coisas que o convidado faz, porque ele não precisa limpar depois. Então tá tudo bem. Entendi. Não, tranquilo, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder representar o CVV aqui. Muito bem, muito ótimo. E o amigo internet já viu aí o título do episódio, já sabe de que a gente vai falar. Estamos aqui fechando o mês de setembro, acordando o Billy Joel, né, também, que é sempre aquele momento, e falar de Setembro Amarelo, saúde mental, que é super importante. Tricotando sempre toca mais ou menos, mas hoje vamos chegar nos pormenores, porque temos aqui a Adriana, que faz parte de um trabalho aí bastante útil, na verdade, que salva vidas, né? Antes de qualquer coisa, Jô, boa noite, produção, né? Sempre. Opa, boa noite, produção. A produção está aqui avaliando o que a gente faz toda semana, pra ver se vale a pena continuar. Também ela me lembra de mandar um abraço pra Girimbeteria Gourmet, que é o nosso grupo de apoiadores exclusivo. Então aquele abraço pra você que tá aí. E hoje, Júnior Feital, o tema foi indicado por uma das nossas apoiadoras na Girimbeteria Gourmet. Olha aí. Pois é, cara. Pra quem não conhece, pra quem ainda não pôde, né, fazer parte, o nosso grupo ele permite que as pessoas indiquem um tema pra gente debater aqui nos nossos encontros semanais. Dessa vez foi indicação da nossa apoiadora Lohane Unisonst. Obrigado. Exatamente. E, se puder, contribua. É uma das recompensas lá, você entra no grupo, participa das nossas lives, né? Pode indicar tema, pode participar com a gente, muita coisa muito legal. A gente adoraria contar com seu apoio. E também, né, você sempre está convidado a participar enviando a sua mensagem, o seu poema, a sua receita, qualquer coisa pra gente aqui no e-mail ou no seu mensageiro favorito aí da internet. Só procurar por Tricotando Cast ou Tricotando Podcast, vai aparecer, a sua linha vai chegar. Não tem essa de que a linha não conecta. Quer dizer, pode acontecer se acabar a energia, mas uma hora chega. tricotandocast@gmail.com. Tricotando.
rodando. Joana, Júnior e Adriana e amiguinho internet, estamos aqui para conversar sobre saúde mental, que a Adriana, né, que está como convidada, foi uma das nossas apoiadoras mesmo, Adriana, que sugeriu que a gente abordasse esse assunto. Uma pessoa muito inteligente falou, olha, falem disso daí, porque isso aí é muito importante e é sempre bom dar espaço a esse tipo de conversa, ainda mais nesse mês do Setembro Amarelo, que tem um foco especial nisso, né? Eu queria começar aqui, abrindo a conversa, já do ponto que ela sugeriu, porque eu acho que eventualmente as informações que a Adriana vai trazer pra gente, quaisquer outras, né, vão ir aparecendo. Mas ela pediu pra gente dar um foco, né, nessa questão atrelada à pandemia, que é esse distopia aí, né, o Brasil pós-2020 não é o mesmo Brasil ali de 2017, 2018. Que não tava bom, mas, né, aquela coisa, né, sempre pode piorar. O Brasil nunca foi pra amadores, né, Rafa? Mas dá pra piorar, né? Mas eu queria começar perguntando pra Adriana, que tá lá na linha de frente, quer dizer, eu acho, né, ela vai explicar exatamente, mas eu acho que, sei lá, 10 anos, esse tipo de conversa sobre saúde mental nem aparecia pra gente, né, era uma coisa muito abastada. 5 anos ali, 2017 e tal, começou, né, e se tem alguma coisa que talvez se beneficiou disso foi a pandemia, né? Porque como a gente já tinha começado em algum momento a falar de saúde mental ali, 17, 18, 19, quando chegou 2020, esse era um assunto que não era tão esquecido, né? Eu acho que o Setembro Amarelo ele vem construindo aí esse lugar de conversa, né? Esse espaço, para ficar mais aceitável conversar sobre a saúde mental, que é tão importante quanto a saúde física. Você tem percebido isso também, Adriana? E já diz aí quanto tempo que você está lidando com isso para poder falar se essa mudança está acontecendo mesmo ano a ano, o espaço está ficando maior para esse tipo de assunto. Vou começar pelo fim. Faz 21 anos que eu sou voluntária do CVV. O que a gente tem percebido nesse período mais de pandemia mesmo, não é um aumento significativo da procura pelo CVV. A gente tem muita procura normalmente nessas épocas em setembro, outubro, onde a gente fica bem mais exposto na mídia, né? Então, mais gente conhece, mais gente acaba acessando a gente. Mas de uns anos pra cá, como você mesmo falou, faz acho que 6 anos que a gente tem feito a campanha do movimento Setembro Amarelo, esse falar sobre saúde mental e sobre preocupação de valorização da vida mudou, né? Realmente hoje a gente tem bem mais espaço do que a gente tinha antes. Há uma preocupação crescente, né, das pessoas em perceber como se sentem, falar um pouco mais sobre isso, né, e procurar ajuda de alguma maneira, que eu acho que é isso que a gente tem como propósito no Movimento Setembro Amarelo, que é trazer essa informação, essa possibilidade das pessoas saberem que elas podem buscar ajuda se elas precisarem e que a gente pode, como ser humano, né, apoiar um outro ser humano e oferecer ajuda também, né? Então, a gente tem visto um aumento, sim, mas não especificamente por conta da pandemia. Eu acho que por conta da necessidade humana mesmo, né, de a gente se comunicar melhor, de se conhecer melhor, enfim. Isso tem aumentado e a campanha facilitou isso bastante também. Bom, né? Adriana, Oi. Só dentro desse assunto, eu só queria dizer, assim, é uma dúvida, né? Uhum. Eu acho que momentos de crise, momentos de como nós estamos vivendo, momentos de tensão, eles otimizam, né? Situações e estados, reações nas pessoas, de alguma forma aumentam, né, esse contexto, né, da pessoa entrar num processo de, não sei qual é o termo correto, mas vou dizer o que eu lembro, assim, de auto-extermínio e tal. Interessante você dizer que não percebe, né? Você acha que a pandemia não trouxe esse aumento na procura, ou porque as pessoas não conhecem? Ou... Acho que é um conjunto de fatores. Acho que tudo isso que você falou, de muitas pessoas não conhecerem o CVV, pode ser também. Muitas pessoas ainda terem um preconceito sobre saúde mental, né? E ainda tem, rola aí, né, as histórias de que só vai procurar psicólogo, psiquiatra quem é louco, quem tem alguma doença mental, né? Acho que a pandemia forçou a gente a conviver mais com outras pessoas, então de alguma forma a gente tem que conversar
com quem tá próximo. Então eu acho que tem uma série de coisas juntas, né? Não tem uma explicação só pra tudo isso. Olha, e 21 anos é muita coisa, hein? Parabéns, Adriana. Porque é uma vida, né? Dedicada. E acho que qualquer agradecimento é super válido. E aí, Jô? A Jô que sempre manda essa, digamos, militância aqui também, né? Do autoconhecimento. Mas você também percebeu isso, Jô? Que, sei lá, Setembro Amarelo foi ganhando força, ganhando tração, e talvez na pandemia tem isso, né? Meio uma tempestade perfeita, assim, pra pessimismo agudo, né? Tipo, nossa, tá foda. E é bom a gente ter já a noção de que existe um mês, né? No mínimo, um mês pra dedicar a falar desse assunto. O mês é feito pra trazer consciência pro pessoal que é importante pedir ajuda. Não só durante o mês de setembro, mas tem o ano inteiro pra isso. Sim, por favor, hein? Né? Porque tem gente que, não, só pode falar disso em setembro. Não. É importantíssimo que se fale ao longo de todo o tempo, porque, como a própria Adriana falou, ainda é muito tabu essa questão de saúde mental. As pessoas acham que você pensar nesse tipo de saída demonstra fraqueza, e aí não pode falar isso, porque, meu Deus, o livre se mostrar fraco. Mas quanto mais você fala a respeito dos pesos que você carrega, das suas desesperanças, mais você entra em contato com isso e mais as pessoas conseguem te ajudar mesmo, te pôr de pé de volta e você vê que, poxa, talvez as coisas não sejam elas são pesadas, não tô desmerecendo isso de forma alguma, mas acho que eu consigo carregar, sabe? Acho que eu consigo me levantar. Então é importantíssimo que se fale a respeito, é importantíssimo que faça terapia também, não só deixar pra fazer quando tiver o mundo desmoronando, porque aí às vezes pode ser um pouco tarde, mas sempre é tempo de fazer um resgate. E, bom, como o Rafa falou, eu milito isso porque eu tenho uma experiência muito próxima com isso, né? Então, é palavra de quem já esteve aí. Busquem ajuda. Isso que a gente já tocou aqui, e eu acho que a gente pode se prolongar um pouquinho mais. Talvez pra gente aqui hoje seja menos, né? Que tá acompanhando, né? Mas esses tabus, né? Que estão sempre unidos a isso, a esse assunto, a essa conversa, não deixam realmente a conversa ir pra frente, né? É isso que a Ju falou. Quem faz isso aí é covarde. Gente pobre, né? Não faz isso. Isso é coisa de gente rica. Tem muita coisa que vai impedindo, assim, né? Muitas construções sociais que a gente não sabe de onde veio até, que vão impedindo a pessoa de conversar sobre, né? Esquisito como se construiu isso. E eu falando aqui de mim, como eu disse, eu acho que foi em 2015 ali que eu comecei, olha, saúde mental. Porque antes, isso não existia esse termo na minha vida. Inclusive teve o Tricotando número 42, que foi um dos que eu mais ouvi e comentei a respeito. Foi sobre depressão e tal, que eu achei importantíssimo também. E tem muito disso de você querer conversar com alguém, mas ficar com medo da pessoa desmerecer o que você tá falando, né? Fica assim, sabe? Uhum. Se eu quisesse não ficar assim, eu não ficaria, sabe? Não é bem uma escolha. É uma questão do julgamento. E eu vou passar pra Adriana, porque pelo que eu entendi, o CVV é especialista em conversar, né? Que talvez um negócio mais básico, mas parece que a gente não consegue no âmbito social e precisa existir o CVV e todos os seus voluntários. Como é que é, Adriana, nessa questão? E já aproveita e explica aí para a amiga internet como é que funciona de fato. O CVV, ele oferece apoio emocional. Então, o que é isso? Né? Nós somos 4 mil voluntários hoje no Brasil todo, se revezam, né? Para que funcione 24 horas por dia, para que quem estiver precisando conversar de alguma maneira sobre qualquer assunto que esteja incomodando e que esteja precisando dividir com alguém, que essa pessoa possa falar com a gente. E aí, para entrar em contato com o CVV, ninguém vai perguntar seu nome, ninguém vai perguntar de onde você está falando, não tem identificador de chamadas, né? Você pode ligar para o número 188, que funciona 24 horas todos os dias, né? E conversar com os nossos voluntários, né? De forma anônima, sigilosa. E a gente vai tentar entender ali, fazer o acolhimento de verdade, entender o que a pessoa está sentindo, o que ela está passando, deixar que ela conte a história dela. Enfim, a gente vai se oferecer para dar atenção naqueles momentos que a pessoa precisa. Isso é que a gente faz, né? Então, a gente conversa com quem nos busca, né? Mas de uma forma onde não há crítica, não há julgamento, onde realmente
realmente a pessoa se sinta aceita, compreendida. Que como vocês mesmos falaram, né, tem horas que a gente vai contar alguma coisa pra alguém e a primeira coisa que a gente recebe é aquele famoso: ah, se eu fosse você, eu não tinha feito isso. Nossa, cara. Não é? Ou, poxa, você tá mal por causa disso, né? Tem esse menosprezo muitas vezes, né? Esse desrespeito com a história de vida de cada um, né? Porque aposto que vocês chegaram até aqui com uma luta, né, de vida, né? Todo mundo, né, ninguém tem uma vida, né, de propaganda de margarina, né? Todo mundo, né, sente, sofre, chora, né? É normal, é comum acontecer tudo isso. A diferença é que cada um de nós vai lidar com o que acontece com a gente de uma maneira. Uns lidam bem e outros nem tanto e precisam de ajuda. Super importante a gente falar isso sempre que a gente puder, em todos os lugares, para que, né, a gente vá se acostumando com a ideia de que a gente às vezes precisa de ajuda e não é problema nenhum isso, né? É normal, é comum. Sofrimento é sofrimento, né? E todo tipo de sofrimento merece ser cuidado. Você pode estar sofrendo por, sei lá, uma injustiça, um divórcio, probleminha de classe média que seja, uma inquietação existencial, mas assim, cada indivíduo sente esse sofrimento de uma maneira. Não tem um sofrimento que seja mais digno ou menos digno. Então, cada pessoa sabe que carrega dentro de si. E é muito importante dar valor e atenção a isso. Olha que engraçado, Jô. Isso faz um link com aquele outro episódio que a gente gravou também, que era, Adriana, sobre o problema de você tentar protagonizar qualquer assunto, né? Nas redes sociais principalmente. Verdade. Quando alguém te conta algo, você já... É isso que você falou. Ah, se fosse eu, ou então eu já passei por isso, quando eu, né? O cara, ele parece que realmente não tá te escutando, né? Aí realmente não tem conversa. Se você tá querendo contar algo ou desabafar algo... Você é soterrado, né, pela pessoa, né? E nas redes sociais é pior, né? Porque esse espaço da escuta, de fato, ele é muito superficial, né? É um post, nem acontece direito. Que triste até, pensando nessa forma. Uma coisa que eu queria perguntar aqui, pra gente jogar na roda, na verdade, ao longo dessas nossas trajetórias, que já muito bem dito aqui, cada um com seus pesos, né, e cargas que carregaram, se tiveram esses momentos, né, tipo, putz, podia ter alguém aqui que eu pudesse falar sem o julgamento da pessoa, ou sem julgamentos próprios, né? Porque às vezes você não conversa porque você mesmo já se censura ali. E eu acho muito legal que eu vi um relato aqui, não sei se a Adriana chegou a trocar as informações lá, que foi, Júnior, uma pessoa disse que ligou pro CVV e ficou com medo de falar, né, e começou a chorar. E aí ela disse que achava que o atendente iria desligar na cara, fazer qualquer coisa, mas não, ele ficou escutando a pessoa chorar por alguns bons minutos. E a pessoa se sentiu melhor. E assim, melhorou a vida dela, né? Ela só precisava chorar com alguém. É bem bonito até de se pensar, né? Rafa, eu percebo assim, né? Que é a proposta de dividir, sabe? E essa conversa é dividir um pouco o peso da carga que você está carregando. Muitas vezes a gente tem receio, né, de conversar com quem é próximo, ou círculo de amizade, exatamente por esse julgamento. De alguma forma a pessoa vai fazer um julgamento, né, sobre você. Encontrar uma pessoa que está disposta a ouvir e dividir com você uma situação que te inquieta é extremamente reconfortante, né? No dia a dia a gente passa por situações, como a Jo falou muito bem, que para algumas pessoas talvez seja, sei lá, pouco importante, né? Mas é difícil a gente avaliar o que cada um está sentindo e como a situação ela afeta cada pessoa de maneira diferente, né? É bom saber que tem alguém, né, disposto a empregar o seu tempo para ouvir, uma escuta isenta, sem julgamento, dividir mesmo aquela situação, como você falou, sem julgar, sem avaliar, né? Assim, a gente precisa dessa situação. O mundo que a gente vive, infelizmente, é cada vez mais raro a gente encontrar isso às vezes. Por isso que as pessoas às vezes não se abrem, né, com medo de serem julgadas e mal interpretadas. Mas é o que mais acontece, né? Pois é. Sugestão para amigo internet. Rede social não é um bom lugar para você procurar isso. Pois é, né? Às vezes você fala alguma coisa lá, é só julgamento. E às vezes você só queria desabafar. Esse que é a questão terrível. Como é que é, Adriana, quando... Na verdade eu vou perguntar de forma mais geral, né? Porque como a gente tá vendo, não dá para generalizar
na verdade não se deve generalizar, porque como é uma coisa bem individual, você não pode fazer esse tipo de coisa, porque vai incluir no erro, né? Vai seguir no erro. Mas quando liga uma pessoa, você disse que não pergunta nome, né, e tal, mas vocês fazem com que a pessoa fale o que ela está sentindo? É esse projeto? E como é que é o treinamento de vocês, né? Você que está aí há 21 anos, imagino que já ouviu bastante coisa. Como vocês me falaram, né, a história que você falou de às vezes a pessoa ligar e não conseguir falar, né, por exemplo, não conseguir, né, soltar tudo que ela gostaria, né? E às vezes a pessoa não tem essa dificuldade mesmo. Então às vezes telefona, chora, como você citou, ou fala de um assunto que não é realmente o que ela queria naquele momento falar, mas é o que ela está conseguindo falar. Enfim, ter essa sensação de que tem alguém ouvindo você chorar, ou ouvindo você contar alguma coisa da sua vida, já te dá um conforto, né? Já é um conforto para você. Olha, alguém está olhando para mim, né? Porque uma coisa que é muito comum a gente ouvir é a pessoa se sentir sozinha, mesmo estando cercada por outras, né? Convivendo com outras pessoas. Então a importância que a gente tem no que a gente fala, no nosso comportamento, no dia a dia, isso tudo pode, né, ser usado para o bem ou às vezes para o mal, né? Que a gente não percebe o mal que a gente faz para quem está perto da gente, né? Então ter esse cuidado. Os assuntos, assim, são os mais diversos, né? Claro que durante a pandemia apareceram coisas que antes não eram comuns, né? A incerteza, a dúvida, o medo, né? Pessoas que perderam alguém próximo, né? Pessoas que ficaram doentes, né? Enfim, tudo isso acabou aparecendo de alguma maneira. E como vocês mesmos comentaram, os valores são muito diferentes, né? Então, quem passa por alguma dificuldade acaba valorizando algumas coisas que não valorizaria antes, né? Então, tem tudo isso, né? Pra gente considerar que faz parte do nosso dia a dia, né? E a gente vai, como voluntário, tentar aprender a lidar com tudo isso, né? Então, para você ser voluntário do CVV, você tem que passar por um treinamento, que dura 2 a 3 meses. É um curso, né, gratuito, que você pode se inscrever pelo site do CVV, que é cvv.org.br. Tem que ter mais de 18 anos. E aí você ali opta por fazer o curso, né, na região mais perto de você e tal. Hoje os treinamentos são todos online, né? Então facilita muito, né? Uma pessoa que queira ser voluntária, queira conhecer um pouco. E aí, só depois desse treinamento, que é onde você vai aprender a conversar com a pessoa, né? Como você deve se portar quando alguém procurar o CVV e tal. Aí, depois do treinamento, é que você passa a conversar efetivamente, fazer os plantões, que a gente chama, né? Que aí você oferece 4 horas do seu tempo durante uma semana para fazer esse plantão onde você vai conversar com as pessoas. E imagino que tem que ser um bom treinamento, né? Porque além do treinamento, exatamente, por chegar a qualquer coisa e lidar com muito sofrimento, por acaso o CVV oferece acompanhamento psicológico para os voluntários? Não. Era exatamente minha dúvida, cara. A gente acaba usando também o próprio trabalho, né? Então a gente tem reuniões de aprimoramento, a gente mesmo utiliza, né, os nossos colegas do CVV para contar o que a gente sentiu, como foi, né, as dificuldades que a gente teve, né? Então nosso treinamento ele foi criado por profissionais da área da saúde, né? E hoje a gente replica, os mais antigos vão replicando, né, para os mais novos, mas a gente acaba se apoiando entre nós mesmos, né? E é constante esse aprimoramento, né? Vocês falavam de autoconhecimento, uma das ferramentas que a gente usa bastante no CVV são ferramentas para se conhecer melhor, porque se a gente estiver melhor, a gente vai poder estar melhor para ouvir o que as pessoas trazem pra gente. Então é um aprimoramento constante, assim, de se perceber, de se conhecer melhor, que acaba sendo um trabalho muito bom para quem é voluntário também. Mas, Adriana, uma dúvida que eu tenho. Uma pessoa entra em contato com vocês, ela pode retomar a conversa que ela estabeleceu com o voluntário ou não? Não tem essa proposta? Não, a gente não tem essa exigência, né? Essa pessoa, ela pode entrar em contato, né,
quantas vezes ela quiser, mas não necessariamente ela vai falar com o mesmo atendente, porque se você telefonar agora para o 188, você vai ser atendido pelo voluntário que está disponível em qualquer lugar do Brasil. Então, não necessariamente você vai conseguir falar com ele. É possível, mas você vai ser atendido em princípio pelo voluntário que estiver disponível, né? Então, não há esse objetivo de ter um acompanhamento de quem liga, né? Porque não é um tratamento, não é uma terapia, né? É um momento de acolhimento ali, de atenção, como se fosse um pronto-socorro emocional. Naquele momento, a gente conversa com a pessoa, ela pode voltar a ligar, né? Ou não, e ser eu ou não que vai conversar com ela. Isso é muito importante, vou até aproveitar o gancho, quer dizer, a linha, porque tem alguns dados aqui, Júnior, até bem tristes, né? A própria OMS identifica anualmente, né, nos continentes, questões de números de suicídio, e alguns batem taxas de 800 mil pessoas. Um cálculo médio, né? A cada 4 ou 5 segundos tem alguém cometendo o ato. E também tem uma conclusão que são momentos assim de extrema, como eu posso dizer, extremo descontrole, né? O extremo momento onde a pessoa realmente está achando que não tem mais saída. Desesperança mais do que descontrole. Exato, e poderiam ser evitados com isso que a Adriana falou, né? Se alguém parasse para escutar aquela pessoa naquele momento, ela não seguiria com esse plano, né? Então, essa ideia de pronto-socorro assim funciona muito bem, porque às vezes é um momento de calma necessária para, como a Jo mesmo apontou, né, identificar que aquele problema não é o maior problema do mundo, né? É sim um problema, mas não é a solução àquela que você está pensando, né, no momento. Eu vou trazer uma outra coisa aqui também. Também o assunto ele é ruim porque, além de tudo isso que a gente falou desses tabus, né, ele também tem umas regras, né? Para você falar de suicídio, você não pode ser leviano em nenhum momento, né? Porque você incorre em cair nesses erros que a gente vê acontecendo em filmes, séries, noticiários de gente muito irresponsável, que pode tratar o assunto da maneira que não é justa ou séria o suficiente. Tem um caso aqui, Júnior, não sei se você sabe também, Jô, talvez a Adriana saiba, que é o livro do Goethe, ou Goethe, que é um dos casos que talvez iniciou essa situação de você ler uma parada e falar, olha aí, tá aqui minha solução. Tá aí. Esse Werther, não é que ele tem razão? Pois é, cara, era um livro que o protagonista, contando pro amigo internet, né, o protagonista, ele, desiludido de amor, se eu não estou falando muita bobagem, resolve, né, tirar sua própria vida pra acabar com esse sofrimento. E aí, estranhamente, as pessoas falaram, é isso mesmo, e começaram lá na cidade alemã a cometer muito suicídio, até que um pesquisador conseguiu relacionar essas duas coisas e baniu o livro. Para você ver o poder da obra de arte, né? Vocês têm isso? Nem época tinha internet, hein? Assim, era a internet, velho. Pois é. Imagina. É o sofrimento do jovem Werther. É isso aí. Caraca, gente. Mas, por exemplo, tem muita gente que liga lá e vai, eu vi no filme e tal. Sei lá, aquela série também que teve, né? 13 Reasons Why, eu quero mais é que essa história se exploda. Na verdade, gente, o que a gente percebe é assim, o suicídio nunca acontece de uma hora para outra, né? Ele tem uma história, né? Ele é uma construção da vida de cada um de nós. Então, ele é multifatorial, não é um fator só que leva uma pessoa a pensar em morrer, né? O que a gente pode perceber é que às vezes pode ter acontecido a gota d'água para a pessoa, né? Não é ler um livro necessariamente, ou ver uma série, ou assistir um filme que vai fazer com que você pense em morrer, né? Ninguém acorda e fala, hoje eu vou morrer, hoje eu vou tirar minha vida. Todo mundo quer se livrar de um sofrimento grande que está acontecendo. Pode ser que alguns desses fatores, né, possam ajudar você a pensar.
Isso são os especialistas que dizem que existe essa construção, né? Então a gente não pode culpar, né, nem deve culpar exatamente isso tudo, né, porque a pessoa tem uma história, como a gente falou, a pessoa sofreu uma série de coisas e carrega com ela, né, uma série de sofrimentos e tal. Então não existe uma receita, né, não existe uma receita nem para quem procura ajuda, nem para quem pensa em morrer, nem para quem não se sente bem. Como a gente falou, não dá para generalizar. É muito individual e com características muito próprias de cada um de nós. Então a gente ter esse cuidado também de não generalizar para que, né, o tabu não se perpetue, né, que a gente consiga refletir e enxergar realmente que existe outros tipos de relacionamento com problemas além da forma como a gente se relaciona. Mas, Rafa, deixa eu aproveitar, é só perguntar um negócio pra Adriana. Mas é claro. Partindo, Adriana, do seu argumento e pensando que na imprensa há um acordo tácito, né, de não divulgar casos de suicídio, partindo, né, desse pressuposto que talvez possam ocorrer mais casos se houver uma publicização, de um evento. Você acha necessário, justo, que haja essa restrição de informação, como se fosse um gatilho para que outras pessoas que já estão no processo, né, que já estão passando por todo esse, como você falou muito bem, que as pessoas não é que a pessoa acorda, né, mas se ela já vinha pensando, você acha que restringir a informação sobre isso é positivo no sentido em que não leve mais pessoas a tomar essa decisão final? O que a gente acredita, né, e até baseado nas limitações da Organização Mundial da Saúde, que tem até um manual, né, para a imprensa de como falar sobre suicídio. O que a gente acredita é que não é correto glamorizar, né, sensacionalizar o ato em si, porque é um ato de sofrimento. Alguém estava sofrendo muito para chegar ao ponto de tirar sua própria vida. O que a gente gostaria que fosse mais falado, e é o que a gente tem buscado no Movimento Setembro Amarelo, é que fosse mais divulgado a prevenção, né? A busca de ajuda, a importância de se falar sobre aquilo que a gente sente, da gente conseguir acolher os sentimentos, tanto os nossos quanto os das outras pessoas com as quais a gente convive, de falar nesse sentido, né? Divulgar o ato em si, só por divulgar, e divulgar fotos e tal da situação, realmente não ajuda em nada. O que ajuda é realmente a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, refletir, conversar, que as pessoas entendam e que tenham informações de que é possível prevenir, de que é mais comum do que a gente imagina, de que não é porque a gente está descontente com a vida que necessariamente a gente vai pensar em morrer, né? Então, falar sobre isso, né? Tirar esse mito, esse tabu sobre falar sobre nossa saúde emocional, nossa saúde mental. O que eu enxergo é que quem já tá com essa ideação suicida, tá fechado em si mesmo e tá só, assim, às vezes tá só, precisa de um sinal. E aí vai e passa uma reportagem ou aquela série mostra, né, bem explicitamente a cena do suicídio e tal, fala, tá aí, era o que eu precisava. Então, como a Adriana bem colocou, não glamorizar o sofrimento alheio, porque realmente é o fundo do poço, né? A pessoa realmente se vê sem saída. E a única saída é acabar com a própria vida. E a gente sabe que existem outras saídas, só que quando a pessoa tá naquele momento, ela não enxerga, não tem como. Então tem que alguém estar por perto e botar a mão no ombro e falar, olha, tem mais. E é uma situação bem delicada. E também sobre essa questão da comunicação, né? Eu tive, Júnior, eu sou publicitário, né? Lembrando pra quem. Mas a gente tem na teoria de comunicação lá, bom, imagino que todos os cursos, mas sei lá também, né? Depende da faculdade. Mas tem um momento que é tocado esse assunto, né? Porque publicidade é justamente você tornar alguma informação pública. E a Adriana citou muito bem, o OMS tem diretrizes para isso, não é um acordo tácito, né? São diretrizes que devem ser cumpridas por qualquer órgão de imprensa responsável para se tratar desse assunto, que é o que a Jo e ela falaram, né? Não é detalhar demais, né? Não glamourizar. E aí o problema
aí eu só vou citar, mas não é pra gente entrar nisso, que aí é muito problema. É quando você tem uma obra de ficção, né? Uma obra de arte, porque ela está aberta à interpretação. Mas o mínimo de responsabilidade que teria que ter nesse caso é um alerta de gatilho, né? É alguma informação responsável antes, porque é isso que a Ju falou, né? Às vezes a pessoa está vendo alguma coisa e não está esperando esse tipo de coisa lá, né? E aí pode interpretar como um sinal, alguma oportunidade, ou olha, não pensei nisso antes, né? Então, no mínimo, uma obra de arte assim que é tão aberta, né? Deveria ter esse tipo de coisa. Mas eu vou passar para um próximo assunto aqui, que é aqui, Júnior e Joana, a gente conversa semanalmente há quase 4 anos com muita gente, né? É muita coisa que a gente já falou aqui, com muita gente, muitas histórias, muitas questões levantadas, muita tricotagem. E a gente aprendeu muito. Eu queria saber da Adriana como é que é o aprendizado que trouxe para ela esse tempo de voluntariado no CVV, porque sem saber eu já julgo que ela deve ter tirado ótimas lições assim de vida, porque você se doar, né, para esse tipo de trabalho, além de ser algo bem humano, bem altruísta, assim, podemos dizer, deve ser algo bem recompensador a sua forma de ver o mundo, né? Conta aí, Adriana. Acho que eu até já comentei alguma coisa, assim, que a gente acaba aprendendo bastante, né, com as histórias que a gente ouve. Eu, pelo menos, tento aprender ao máximo, assim. Acho que uma das coisas que eu aprendi primeiro é que a ver o mundo de outro jeito, que não só com o meu olhar, né? Sair do meu quadradinho, né? Enxergar mais que... importante, né? Pois é. Que, assim, né, que existe visões muito diferentes da minha, de vida, formas de viver diferentes, situações pelas quais as pessoas passam que talvez eu nunca tivesse imaginado, né? Realmente não vivi, né? Só acompanhei essas histórias e tal, mas me fez pensar, né? Que enxergar realmente, ser mais empática, né? Enxergar que as pessoas são diferentes e que tá tudo bem nisso, né? Dá pra conviver com todo mundo, né? Se a gente souber respeitar, aceitar, compreender que cada um tem sua história, sua jornada. A gente pode, né, cruzar as jornadas, os caminhos em alguns momentos, mas e pensar muito diferente e tal, mas que é possível conviver com isso tudo. Acho que foi e continua sendo um grande aprendizado, assim, tudo isso pra mim. Que depois vem o coach falar de empatia aí, hein, Júnior? Ô Rafa, eu pensava nisso, sabe? Como que isso que é um exercício difícil de exercer, empatia, né, cara? Exatamente. Como que é necessário, né? E como a gente vive num mundo pouco empático, né? Que rejeita tanto o sofrimento do outro. É verdade. No geral, a gente, né, fala muito em empatia, tá muito na moda, né? Falar sobre ela. Mas super na moda. Executar de verdade, né? Colocar ela em ação, eu acho que é um pouco mais difícil. Né? Exato, porque tem que se doar de uma forma muito responsável, né? Não é só você, conta aí. É você realmente estar presente para a pessoa, que é o que acontece nesses casos, né? Essa pessoa que está ligando, ela quer se sentir presente, né? Sentir que a existência dela não tem importância, né? Não quer sentir isso, na verdade. Quer sentir que tem importância, que tem alguém para escutá-la. Ela faz parte do mundo. Muito bem. Tenho uma pergunta final aqui, mas eu quero saber se a Jo e o Júnior tem mais alguma coisa que eles queiram saber ou queiram levantar aí na conversa. Não, eu ia só comentar que o Setembro Amarelo traz muito o pessoal que publica nas redes sociais. Ai, como é importante ouvir. Pintei a foto de amarelo aqui, Jo. Tamo junto. Né? E qualquer coisa, minha DM tá aberta. Não abra sua DM, você não tem treinamento para ouvir alguém que realmente precise, você não é profissional, a não ser que você seja profissional na área, aí beleza, mas normalmente o pessoal que quer ganhar biscoito, né, na internet e fazer a sinalização de virtude, né, pode vir na minha DM, que aqui você tem espaço para conversar e não sei o quê, só que se realmente chega alguém na sua DM que tá falando assim, eu tô pensando em me suicidar, você não sabe lidar com isso. Você não tem treinamento pra isso. Então, antes de falar, minha DM está aberta, fala para entrar em contato com o CVV, para buscar ajuda profissional. Isso eu acho importante frisar. E um outro ponto que eu queria tocar
é que, e talvez seja um pouco polêmico, é que o pessoal enxerga o suicídio de formas diferentes dependendo de quem comete o suicídio. Tem toda uma legitimidade social por trás das motivações. Então, por um exemplo, o Santos Dumont, né, que ele se matou, e as pessoas tratam como uma saída natural, porque, né, afinal de contas ele ficou mal porque usaram a invenção dele pra guerra. Já alguém como, por exemplo, o ator o Robin Williams, ele se matou e Deus o livre, é inconcebível, porque ele era milionário e era engraçado e era um ator bom, não sei o que e tal. Então, imagina o ser humano comum, a gente aqui, olhando pra isso, longe das lentes da mídia, como que o nosso sofrimento fica parecendo pequeno perto dessas visões sociais, né? Pode até pesar ainda mais em cima do nosso sofrimento. E aí eu volto com aquilo, né, que o sofrimento de cada um é muito particular, não tem como a gente medir assim. Só que quando a gente vê estampado na mídia, isso ganha outro aspecto, né? Não, e isso também... mas aí é o julgamento das pessoas, né? Você falando aí dos casos mais famosos, digamos assim, me lembrou do âmbito, né, do segmento rock and roll, que é um festival pra isso, né? Pensei assim, nisso, festival bem triste, né? Até a idade lá, né, os 27 anos e tal. Exato. Tem uma glamorização, sabe? Tem. Pois é. E aí é isso. Se é um cara que era bom, sei lá, né? Não sei o que, glamoriza e tal. Ou se é um cara que não fazia música boa, já coloca isso junto. E diminui o assunto, né? Fica pueril, fica do jeito que a gente falou que não deve ser abordado, né? É complicado isso, né? O povo também tem hora que tá demais, né? Ô Rafa, Oi. Antes de você partir para uma pergunta final, queria ouvir da Adriana, porque assim, não sei se ela concorda ou se ela pensa como eu, que a gente precisaria de um atendimento público, inclusive. Eu acho que tem pouca atenção, sabe? Pouca repercussão. É lógico, né? Eu tô falando no caso de um serviço público de atendimento voltado à saúde mental. Eu sei que no Brasil o SUS ele ainda fica aquém em algumas questões, porque eles têm demandas às vezes muito mais prementes, né? Mas eu sempre fico pensando assim, se não seria necessário estender porque há uma carência, caro ainda, né, Ju? Um atendimento, sabe, um profissional, uma terapia que pode demorar anos. É caro, mas felizmente tem muitos profissionais que estão fazendo Sim. atendimento a preços sociais, cada vez mais, e isso é muito bom. Eu só fico pensando, sabe, porque isso afeta qualquer pessoa, independente da condição social, da classe social que ela se insere. Sem dúvida. E eu fico triste de pensar que às vezes a pessoa precisaria de um apoio mais extensivo, e às vezes essa limitação, né, ainda mais no momento de empobrecimento que a gente está vivendo, não sei, sabe, eu acho que devia ter uma organização do serviço público voltado exclusivamente à saúde mental, com atendimentos especializados, né, que o CVV ele tem esse papel, né, do pronto-socorro, pelo menos eu associo assim, mas e aquele tratamento crônico de longo prazo, né? Eu não sei como é que o serviço público, né, se organiza. Não, existe o CAPES, que é mantido pelo SUS. O CAPES é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele é mantido pelo SUS, existe uma rede toda, né? A grande maioria dos municípios do Brasil tem CAPES. Claro que passa por dificuldades como o SUS também, mas existe essa rede. Como vocês falaram também, existe a rede dos psicólogos, né, que tem feito o atendimento a preço social, e tem as universidades também. As universidades que têm curso de psicologia, especialização em psiquiatria, elas sempre acabam oferecendo atendimento para a população, ou de forma gratuita, ou de baixo custo, né? Então tem, óbvio que ainda falta, né, muita coisa e tal, mas já existe essa rede, né, mesmo que não funcione 100%, mas ela existe, ela ajuda muita gente. Eu tava aqui lembrando de uma campanha de Setembro Amarelo que um estúdio de tatuagem que eu costumo ir fez, já faz alguns anos, para tatuar o famoso ponto e vírgula, né?
Para quem não sabe, o ponto e vírgula é aquele momento da frase que o escritor poderia finalizar o texto, mas ele escolhe continuar. E aí acaba virando um símbolo para pessoas que já pensaram em finalizar o texto. Caraca, eu não conhecia, é bonito, hein? E eu fiz uma vírgula no meu pulso, porque eu já tenho o ponto, que é uma pinta que eu tenho no pulso. E aí vem de fora essa vontade de continuar, porque em mim eu tenho ponto. Mas enfim, essa é outra história. E esse estúdio, ele tava fazendo a tatuagem, eu não lembro o preço agora, mas o 100% do valor ia ser doado pro CVV, justamente para manter. E eu achei essa ação muito bonita na época. Eu não sei se a Adriana eventualmente ficou sabendo de ações desse tipo. Eu soube dessa, sim. Não sei qual foi o valor arrecadado e tal, mas eu soube dessa. Tiveram algumas outras que acabam acontecendo nesses momentos. Porque, como você falou, o CVV ele é mantido por doações, né, por campanhas próprias. A gente não tem financiamento de nenhum órgão. Então, é relevante também. E se alguém quiser colaborar de alguma maneira, fica o convite para conhecer o site do CVV. E lá tem possibilidade de fazer alguma doação em qualquer valor, né? Mas tem campanhas muito bacanas e que despertam, né, essa reflexão, né, esse momento de partilha de tudo isso que aconteceu com algumas pessoas, que é bem bacana também, né? Pode servir de exemplos e de bons exemplos, né, para que as pessoas possam também ajudar, serem ajudadas, né? E muito interessante. Que bonito, hein? Essa campanha, e realmente, né, tem várias formas de ajudar o CVV. Estava escutando aqui, inclusive eles têm um podcast próprio, não sabia. Achei muito bacana a iniciativa, porque parece que sempre um voluntário lá está participando também. Então são essas pessoas que têm, com certeza, tem muito para contar, né, atendendo nessa modelo de empatia aí extrema, mas extremamente necessária também. E tem várias coisas, né, tem o canal no YouTube e tal. Então assim, Vale dar um gás ali para descobrir essas coisas, até porque, trazendo aqui para minha pergunta final, Adriana, acho que a Ju até adiantou em algum momento, mas era para qual é a sua dica assim pra gente, assim, pessoa normal do mundo, que quer ser mais empática, o que fazer? A pessoa liga pro CVV, só isso que eu devo falar, ou se eu devo tentar fazer mais alguma coisa. O que a gente pode tirar de lição com você, principalmente, né, que às vezes trabalha há tantos anos, para poder continuar essa força aí, né, de normalizar a saúde mental e falar sobre os problemas, né, falar sobre as situações, as dificuldades, que aí também esbarra naquela coisa da masculinidade tóxica, né, e toda a sensação de fracasso que não pode existir. É muita treta, né? Mas diz aí, que você... muito, a gente nem fez recorte de classe, gênero... Nem fez, né? Pois é. Senão vai horas. Nem fez. Cara, isso... Jô, antes da Adriana responder, nem a questão da religiosidade, né, cara? Nossa, meu Deus, senhora, porque essa é uma coisa que eu tô evitando. Não, mas é porque, Rafa, você falou a questão da masculinidade. Não, mas eu tô falando pesado o julgamento que é feito, né? Não, exato. Sim, e como que pesa, sabe? A pessoa que tem uma vivência religiosa, se ela pensa nisso, eu acho que é mais sofrido ainda, né? Porque ela tem esse peso de julgamento próprio, né? Sem falar do externo, obviamente, que é muito grande. É muita coisa, realmente, né? Daria vários programas aí se a gente quisesse falar sobre isso, né? Quem sabe, né? Num outro momento que eu não sei... Cuidado, Adriana. Cuidado. Olha, a gente chama, a Jo tá aí até hoje. Eu fiquei. Abriu a brecha. Legal, não, tá aberto, não tem problema, porque o que a gente quer mesmo é que a gente possa falar sobre isso, né? Independente de ser setembro, né? Saúde mental, ela é importante o tempo todo, né? Então, se a gente puder, quanto mais a gente puder falar, melhor pra gente. O que eu ia falar é que, assim, se eu pudesse dar uma dica, assim, e é o que a gente tem, né, levado nesses últimos anos no Setembro Amarelo para todo mundo, é que, assim, não se preocupar quando você se oferecer para ajudar alguém e essa pessoa vier pedir ajuda para você, não se preocupe com o que você vai responder, nem com o que você vai dizer. Esteja ali presente com ela, ouvindo de verdade, sem criticar, sem julgar. Não é o momento de fazer isso.
É o momento de acolher realmente o que ela está passando. Por mais diferente que seja, né, da sua vida, daquilo que você pensa, da forma como você agiria, né? Ela está precisando daquele momento de apoio. Um apoio de saber que tem alguém ali perto dela. E a rede de apoio que a gente fala, que a gente conversou hoje, né, não com esse nome exatamente, mas falando de várias pessoas que podem apoiar de alguma forma, quando você não está bem, ela é fundamental para que a gente consiga sair desses momentos de dificuldade. Então pode ser amigo, pode ser parente, pode ser alguém que participe de um grupo religioso ou qualquer outra coisa que você participe aí, ou se você não tiver, né, não enxergar nenhuma dessas pessoas, dessas possibilidades, você pode falar com a CVV. Como eu falei, oferece esse apoio, né, naquele momento que você precisa. E aí você pode usar o telefone 188, ou se você preferir escrever ao invés de falar, você pode usar e-mail ou chat, que aí você acessa pelo site cvv.org.br e lá vai ter as formas de atendimento. Além disso, como o Rafael já adiantou aí, a gente tem um podcast que chama Como Vai Você, que a gente grava, né, quinzenalmente um programa para o YouTube e depois ele é transformado em podcast. Lá no nosso site tem um blog que também a gente produz matérias que tem a ver com autoconhecimento, com saúde mental, saúde emocional, né? Fica o convite para vocês seguirem a gente lá. E nas redes sociais, todas que a gente está presente, nas principais, e sempre tentando colocar conteúdo de qualidade com essa finalidade de promover reflexão, promover ajuda, promover que as pessoas conheçam o trabalho de CVV e possam usar se precisarem. Muito bem. Se você gosta de podcast, quer dizer, se você tá aqui, você gosta de podcast, né? Ou não. Talvez você tá aqui e só gosta do Júnior. Aí não pode sei. Pode ser. Vai ter todos os links citados, né? No post dessa publicação. A gente geralmente faz aqui um arremate, né? Palavras finais, vamos fazer um arremate aqui, sei lá, qualquer coisa aí. Eu vou destacar só uma coisa que a Adriana jogou na roda e eu acho que é talvez o mais importante nessa questão do amparo, né? É você identificar em momentos de dificuldade onde é que você pode ir, com quem você pode conversar. É muito difícil, né? A gente sempre fala, tem cheio de amigo aqui no Facebook, mas e aí? Então é saber identificar isso para caso aconteça alguma coisa, né? Você não fique perdido, sem saber por onde correr. E aí, Júnior? Ô, Rafa, eu com o seu comentário, com o seu arremate, mas eu queria só agradecer, cara. Não é o momento de agradecer ainda, porque a Adriana tem mas que eu dar a dica quero, da cara, música. porque é impressionante, assim, como que as pessoas, né, são 4.000, né, a Adriana trouxe aí o dado. Isso, 4.000. 4.000 pessoas que dedicam aí algumas horas, né, para ouvir o outro. Essa dificuldade, né, que a gente tem hoje em dia de se fazer ouvir, agradecer, né, cara, ter pessoas que se dispõem a doar o seu tempo, né, de maneira voluntária a ouvir o outro. Então, agradecer a Adriana em nome aí dos 4.000 voluntários que se predispõem e se dedicam a ajudar o outro. Pra mim é uma forma assim cristalina de caridade, sabe? Muito mais do que doar alguma coisa, um bem material ou fazer uma doação física, né? A pessoa doar ali o seu tempo e a sua atenção. Espetacular. Eu queria só adicionar que a deterioração da saúde mental em estado de pandemia é real. Então, o famoso desgraçamento da cabeça, ainda mais estando no Brasil em 2021, cara, por favor, busque ajuda. Ou busque a sua rede de apoio também, é importante. Você não tá sozinho. Enfim, não tem muito o que adicionar, a não ser também fazer coro ao agradecimento aqui do Júnior, porque realmente é um trabalho muito bonito, muito importante que o CVV faz. E parabéns por persistir esses 21 anos, Adriana. Obrigada pelo seu trabalho. Pois é, olha aí. Me fizeram parecer que eu não sou gato, hein? Não é isso não, cara. É que eu concordei com o que você falou. Furaram a fila do agradecimento, mas tudo bem. Puxar aqui, porque agora na parte final do nosso podcast, né, a produção pediu pra Adriana, vou lembrar ela agora se ela não estiver lembrando, separar uma música qualquer que ela queira, pra deixar aqui de sugestão
na nossa playlist, né? No nosso podcast. Mas antes eu tenho... Produção, peraí. Ah, tá, obrigado. Eu esqueci o que eu tinha que fazer, a produção me lembrou. Tem que passar o recado só. Se você quiser, né, conversar com a gente ao vivaço, temos aí lives terças e domingos na Twitch pra ouvir música, pra estar juntos nesses períodos aí que a Jo bem disse, né? Estamos definhando. Mas se a gente estiver juntos, a gente vai encontrar soluções e saídas saudáveis. Agora sim, agora em nome da produção do Tricotando, de Júnior e da Jo também, eu vou agradecer de novo. Só foi a falar que eu agradeci mais. E nem é suficiente, né, velho? Pode agradecer. Né? Mas toda a disponibilidade da Adriana, sim, porque a gente precisou aí, né, fazer um episódio talvez de última hora, né, porque foi uma sugestão da apoiadora. E a gente cumpriu, hein? Abraço, Lô. É isso, né, cara? Eu realmente, assim, fico impressionado. A Jo falou muito bem. 21 anos dedicados a isso. É um exemplo, né? Pra qualquer pessoa que queira fazer o bem, você tem que pegar exemplos como esse e se moldar ali. E aí, Adriana, deixa aí sua mensagem final se quiser. E deixa também um som pra gente escutar aí, pro amigo internet curtir. Pode ser qualquer música, viu? Uma música que você gosta, né? Não precisa ser nada relacionado ao tema. Mas muito obrigado mesmo por ter participado com a gente hoje. Eu quero agradecer também, agradecer o convite de vocês, agradecer a amiga da internet que sugeriu o tema para vocês, né? Que bom que ela sugeriu, porque acho que é um tema relevante para todo mundo. Eu confesso que eu esqueci que eu tinha que falar uma música para vocês. Acontece. Eu tô lembrando de uma música, mas eu não tô lembrando o nome dela. É uma que... Eu me lembro do Arnaldo Antunes cantando ela. Que ele fala, socorro, eu não estou sentindo nada. Se vocês colocarem... Essa é muito boa. Eu acho que é socorro, né? Eu não lembro o nome dela. Mas se você colocar isso no Google, você vai achar ela. E eu acho que é uma música bem legal. Para os tempos que a gente vive e pra gente refletir o que às vezes a gente não percebe o que tá sentindo e talvez seja importante a gente perceber. Exatamente, olha, encontrei aqui, é exatamente Socorro o nome da música. É uma música muito boa, cara. E o Arnaldo Antunes é um semigênio aí das palavras. Estava lendo um livro dele no mês passado, ele é muito bom. Excelente faixa, hein? Olha aí, a Adriana tem bom gosto musical ainda por cima, Júnior. A pessoa, né, só tá mostrando que sabe das coisas. Bom, agora sim, vamos puxar as linhas aí. Obrigado, Joana Bonner, por este papo também. Muito obrigada, Rafa. Obrigada, Júnior. Obrigada especialmente a Adriana. E obrigada, amiga internet. Esse é um assunto que me é muito, muito próximo, muito caro ao coração, porque é uma realidade que eu vivo. Então, sempre que tiver uma oportunidade para falar a respeito, eu vou estar aqui falando. Façam terapia. Justo. E se cuidem. Por favor, se cuidem. Deixa eu ver. Valeu, hein, Júnior. Desculpa aí qualquer coisa. Que isso, Rafa. Nada a desculpar. Obrigado, Jô. Obrigado, amiga internet. Obrigado, Rafa. Adriana, muito obrigado pelo seu tempo, pelo ter vindo conversar com a gente. Obrigado, amiga internet, por estar aqui. É sempre bom estar com vocês e a gente compartilhar alguns assuntos que, né, são tão importantes. Olha aí, hoje eu acho que a gente bateu o recorde de obrigado. Obrigado por esse recorde, pô. Muito legal, gente. Ó, tá vendo? Eu participei aí do momento obrigado de vocês. Muito obrigado. Tchau, todo mundo.